Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kniper, vamos falar de tênis, o terceiro dia do Masters 1000 de Cincinnati. E assim, a gente teve um dia muito ruim para aqueles que foram muito longe lá em Montreal, né? O campeão Alexei Popyrin acabou caindo para Gael Monfils, Matteo Arnaldi acabou caindo para Thomas Etcheverry, Sebastian Korda caiu para Pablo Carreño Busta, né? Assim, se tivesse 100% fisicamente, eu acredito que eles tinham até favoritismo em seus jogos, né? Eu acho que o Popyrin, até pelo que ele apresentou lá em Montreal, se tivesse 100% fisicamente, tinha boas chances de ganhar do Monfils, até porque o Monfils perdeu pro Kokkinakis lá em Montreal. Tudo bem que o francês jogou muito ontem, né? Mas de qualquer maneira, né, é aquele negócio, né? Esse torneio vira oportunidade de quem não foi bem lá em Montreal, né? Porque quem foi bem em Montreal vai chegar muito cansado, muito desgastado. Então, assim, tem que aproveitar essa chance. E a gente teve muitos jogos, alguns favoritos caindo cedo, né? Principalmente o Daniil Medvedev, né? Talvez o favorito que caiu mais cedo, mas tivemos algumas surpresas também. A gente vai comentar aqui os jogos que aconteceram ontem. E eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e vamos aqui para os jogos, né? A gente teve Félix Auger-Aliassime contra o Kovacevic, vitória de 2-0 para o canadense, né? 6-3, 6-1. Boa atuação do Aliassime. Ele não foi bem lá em Montreal, talvez desgaste físico das Olimpíadas, né? Porque assim, muita gente criticou, aliás, assim, nossa, jogou muito mal lá em Montreal, da mesma maneira que estão criticando o Popyrin agora, mas gente, né? O cara saiu de Paris para o Canadá, teve pouquíssimos dias para se aclimatar, uma troca completa de superfície. Então, assim, o Popyrin, por exemplo, ele nem foi mal nas Olimpíadas, né? Terceira rodada. E aí o que aconteceu? Ele foi para lá, para o Canadá, e teve mais tempo que o Aliassime para treinar, para jogar, porque o Aliassime ficou até domingo em Paris, porque tinha que ficar lá para receber a medalha de bronze, né, nas duplas. Então, ele ficou muito tempo lá, enquanto o Popyrin pôde ir para o Canadá mais cedo. Então, assim, quando você vai mais cedo para o torneio, já entende um pouco mais, treina um pouco mais, entende as bolas e a velocidade da superfície, você vai ter uma vantagem. O Aliassime chegou em Cincinnati mais cedo e ele, olha como jogou, ele jogou muito bem. Vamos ver, né, se ele mantém esse nível, né? Quando enfrentar alguém como o Alcaraz, será que ele vai realmente dar trabalho ou vai apanhar como apanhou lá nas Olimpíadas? Aí acho que isso é a grande dúvida, né? O Aliassime dessa temporada, ele não tem me dado tantas dúvidas contra tenistas mais fracos. Ele até tem vencido muito bem tenistas com ranking mais baixo que o dele, mas os tenistas com ranking mais alto, é aí que a gente fica ainda colocando um pé atrás, porque não é o cara que te dava tanta segurança como em 2022, quando jogava um tênis maravilhoso. Nuno Borges venceu o Adriano Manarino por 2-1, 6-4, 3-6, 6-1. Uma vitória boa para o Borges, que veio do qualificatório, apesar de ser o 39 do mundo. Manarino numa fase muito ruim, né? Eu acho que talvez até declínio da idade, já está com 36 anos de idade. E ele é um tenista assim que, apesar da técnica distinta e tudo isso, fisicamente, né, ele sente mais, porque assim, né, ele é um cara que se valorizou muito pela questão de se defender bem em quadra. E quando você começa a cair fisicamente, chega um pouco pior nas bolas, você tem um apoio um pouco pior, seu jogo tende a render menos. Eu acho que é uma das coisas que pode estar acontecendo para o Manarino ter tantas derrotas assim nessa temporada. O Marozsan ganhou do Mute por 2-0, 6-4, 7-6. Boa vitória para o tenista húngaro, né? O Mute, que era um tenista assim, que traz perigo por causa da variação que ele é capaz de fazer, acabou não incomodando o Marozsan, que assim, até teve momentos, mas o Marozsan, ele sobrou mais no fundo de quadra, tem muito recurso o tenista húngaro, né? E a gente também teve o Tsitsipas, que olha, ficou ali correndo o risco de eliminação, chegou até 6-4, 3-1 para o Struff, mas o Struff também não se ajudou, né? Ficou errando demais, né? Não jogou com muita inteligência, e aí o Tsitsipas aproveitou as circunstâncias para conseguir voltar no jogo e a virada, né? Tipo 4-6, 6-4, 6-3, boa vitória aí de virada para o Stefanos Tsitsipas, quem sabe dar uma força para uma temporada que não tá lá aquelas maravilhas. A primeira partida que todo mundo tá querendo ver acabou sendo muito rápida, né? Entre Holger Rune e Matteo Berrettini. Vitória do Holger Rune. Perdeu o primeiro set 6-2 e depois fez um 6-1, 6-4 para cima do Berrettini, né? Um tipo de resultado assim que foi bem surpreendente a maneira, né? Parece placar de WTA, né? Mas a verdade é que assim, o Rune, quando ele encaixa o melhor tênis dele, ele é muito chato de enfrentar, porque ele faz tudo dentro de quadro. O problema é que ele é uma grande montanha-russa. Quando o jogo dele não encaixa, ele vira um tenista muito vulnerável. Mas nesse jogo ele conseguiu equilibrar melhor os bons momentos. Max Purcell ganhou de Thomas Machac por 2-0, 6-4, 7-6.
boa vitória para o tenista australiano. É que a questão, a quadra está muito rápida, então ele consegue jogar muito bem na estratégia de saque e voleio, né? O Sampras se destacou sempre muito bem pelo saque e voleio nas superfícies mais rápidas. A gente lembra que na época do Sampras a grama era muito mais rápida do que era hoje, as quadras duras também. Então, assim, a gente sabe assim que quando a superfície fica rápida, quem joga de maneira mais objetiva tende a ter muita vantagem. E é o que o Purcell faz. O Machaca é um cara que tenta trabalhar um pouquinho mais o ponto, né? E nesse caso ele não conseguiu romper muito a barreira ali que o Machaca, que o Max Purcell coloca na rede, né? Até porque o Machaca ia precisar de mais ritmo e o Purcell tira muito do jogo, né? A gente teve o Jannik Sinner vencendo o Alex Michelsen por 2-0, 6-4, 7-5, um jogo que, assim, teve bons momentos, mas também muitos erros de ambos os lados, né? Mas o Sinner, no final das contas, foi muito bem salvando breakpoints, teve 8 contra, salvou todos os 8. Óbvio que o Michelsen também tem responsabilidade nisso, né? Era para ter aproveitado uma chance ou outra, mas mostrando porque, assim, não dá para vacilar contra o número 1, né? Você tem uma oportunidade, tente aproveitá-la, né? É assim, o Jack Draper venceu o Jaime Munar por 2-1, esse jogo mais longo, né? Tipo, 7-5, 3-6, 7-6, jogo duríssimo pro Draper. O Draper teve aí momentos de dificuldade na partida, mas ele conseguiu a vitória contra o tenista espanhol. A gente imaginava uma partida mais fácil pro britânico, né? Porque quadradura, a tendência é que ele jogue melhor, mas no final das contas ele teve muita dificuldade, o Munar jogou bem, ele conseguiu explorar muito também de um Draper que ficou errático em vários momentos da partida, né? Talvez muito ansioso para resolver a partida mais cedo, porque todo mundo quer evitar desgaste em um torneio que partidas basicamente acontecem um dia após o outro, né? A gente teve o Monfils e Popyrin, vitória do Gael Monfils por 2-0, né? 7-5, 6-3, né? E assim, né? O Popyrin, ele, como eu disse, né? Tava vindo de uma semana mágica em Montreal, né? Foi campeão, ganhou de 5 top 20 em sequência. Pra só falar, não é acidental que ele ganhou o Masters 1000, ele fez por merecer, jogou um tênis maravilhoso. A final dele, para mim, tá entre as 10 grandes performances do ano. Um cara que consegue 31 bolas vencedoras e só 10 erros não forçados, pelo amor de Deus, um nível de tênis maravilhoso. E ele fez isso contra o número 6 do mundo, Andrei Rublev, né? Não foi contra qualquer tenista. E assim, o Popyrin até que tentou, até que assim, você para pra pensar, devolvendo, ele não foi tão mal, né? Tipo, foram 22 pontos do Monfils na devolução e 18 pro Popyrin. Faltou energia mesmo pra sacar, né? Tipo, faltou essa energia ali fisicamente, porque assim, ele é campeão em Montreal segunda-feira, sábado jogou 2 partidas que somaram mais de 4 horas dentro de quadra. Aí, tipo assim, terça ele tem voo de Montreal para Cincinnati. E assim, não teve aclimatação e a gente sabe que tá muito diferente as quadras, né? Montreal parecia mais lento e Cincinnati está muito rápido. E a questão também do clima, né? Cincinnati está fazendo mais de 30 graus. Para quem tá cansado é pior ainda, né? Então, assim, não é algo surpreendente que ele caia cedo, até porque o Sinner caiu cedo ano passado, perdeu pro Lajovic na primeira na estreia dele. Antes disso, o Carreno Busta também perdeu na estreia. O único ponto fora da curva, desde o Nadal, quando ele foi semifinalista, foi o Medvedev, quando ele conseguiu chegar nas semifinais de 2021. Mas o Medvedev, ele passou o trator lá na Rogers Cup, né, que é o Masters 1000 do Canadá. Eu que ouvi falar Montreal, Toronto, porque toda hora troca, né? Mas quando o Medvedev em 2021 ganhou o Masters 1000 do Canadá, ele ganhou com muita tranquilidade, né? Tipo, então, eu acredito assim que essa questão, você pode até gerenciar bem os 2 torneios se você for muito rápido em resolver o primeiro, mas não foi o caso do Popyrin. O Popyrin levou muito tempo em quadra para vencer os seus jogos. O Carreno Busta ganhou do Sebastian Korda, 7-5, 6-1. Korda é pior ainda, né? Porque ele tá jogando 3 semanas em sequência. Foi campeão em Washington, semifinalista no Canadá, né? Tipo, o cansaço obviamente bate muito forte. Ele tá jogando Cincinnati. E assim, é uma chance, né? Vai que você consegue vencer, vai que você consegue jogar bem, né? Por isso que o tenista vai para esses torneios, mas cansaço, né? A gente vê o acontecendo. Inclusive, assim, os últimos games que o Korda tava sacando, ele não tava conseguindo se confirmar um ponto. Os últimos 2 games que ele sacou, ele foi quebrado de 0. Então, assim, é muito difícil pro tenista gerenciar tal nível de cansaço. E o Carreno Busta, mesmo não estando no auge, ele tem experiência necessária para entender essa situação e conseguir a vitória. Então, 2-0 pro espanhol. A gente teve o Etcheverry ganhando do Arnaud. O Arnaud até que me surpreendeu para quem ali veio de Montreal. Mas também, né? Cansaço bate, né? 6-3 no primeiro set para o Etcheverry. Chegou até quebrar a frente o Etcheverry no segundo set, só que o Arnaud conseguiu devolver a quebra, venceu no tie-break, aí 7-6, só que no último set 6-2, né? E assim, né, como eu disse, né? Fisicamente fica muito difícil sustentar, ainda mais num jogo, né, que tá muito rápido, num clima que não é lá um dos mais agradáveis, né? Tá muito calor, então atrapalha bastante, né?
E a gente teve, para mim, o resultado mais surpreendente do dia, até mais que o Medvedev, porque o Medvedev já tá jogando mal desde ali do jogo contra o Aliassime nas Olimpíadas, né? Ali não foi tão mal, né? Mas o jogo contra o Fokina foi horrível, né? Então, assim, já tinha um temor de como o Medvedev ia aparecer ontem, mas o Tiafoe vencer o Musetti 6-3, 6-2 foi uma surpresa muito grande, domínio muito grande na partida, jogou um baita tênis o Frances Tiafoe, e assim, o Musetti que não foi tão longe ali em Montreal, teoricamente teria mais tempo para descansar, para ter o físico mais inteiro, mas, verdade seja dita, não é assim que funciona, né? Tipo, você pode estar jogando um baita tênis, mas cada partida traz uma história diferente, e o Tiafoe apresentou um tênis que foi muito impressionante, né? E o Musetti, talvez o cansaço vendo o jogo contra o Jarre, né? Porque ele teve que jogar até o tie-break do terceiro set, né? Foi uma partida desgastante, mas o jogo desse daqui eu acho que não foi nem muito a ver com cansaço. O Tiafoe que jogou muito bem. E assim, o Tiafoe precisando também jogar esse tênis mais vezes, né? Não é um grande ano para ele, e ele tá ali bem no limite de vitórias e derrotas, né? A paridade, então ele precisa apresentar mais e esse torneio é uma grande chance, né? A gente viu o Jason Thompson ganhando do Sebastian Baez, 6-2, 6-4. O Baez a gente sabe que é um tenista muito bom de saibro, mas quando vai para as quadras duras é uma situação mais difícil. Até ganhou na primeira rodada, salvando o match point, legal, mas enfrentando o Thompson aí, perdeu 6-2, 6-4. Olha que o Thompson nem é um super bicho papão falando de quadradura, mas é uma superfície que ele sabe jogar bem. Então eu acho que grama é a melhor superfície do Thompson, mas de qualquer maneira, baita vitória aí para o australiano. E para encerrar, a gente teve o Lereshka vencendo o Medvedev 7-6, 6-4. É um Medvedev que, assim, teve um aproveitamento de 45% de primeiro saque em quadra. É um negócio muito baixo, né? E, assim, ele teve... Isso é até curioso pensar que o Medvedev teve 73% dos pontos com o primeiro saque e 67% com o segundo, mas esse é o tipo de jogo que, assim, é difícil sustentar desse jeito, né? Teve mais chances de quebra, não aproveitou. Mas, num contexto geral, a gente fica olhando e fez, pô, Medvedev na quadradura desse jeito, né? O cara que tem a qualidade para fazer aqueles contra-ataques de cruzada. Não viu um ontem, né? Não viu um bom contra-ataque de cruzada do Medvedev ontem, principalmente com o forehand. Forehand completamente fora de sintonia, o que pareceu tão afiado lá em Wimbledon, com aquela vitória fantástica sobre o Sinner, com o trabalho que ele deu lá pro Alcaraz. Não apareceu tanto nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas ele fez duas partidas muito boas. Aí ele tem a eliminação para o Aliassime, né? E assim, nesses jogos contra o Fokina e o Lereshka são assustadores. Até porque assim, estamos falando de quadradura. Estamos falando de um cara que já foi campeão desse torneio e já foi campeão do torneio passado. A gente está falando de um tenista com resultados extraordinários em quadradura. E ver ele fazendo um jogo desses me chama muita, mas muita atenção. E assim, né? O Medvedev... Ele é um tenista que teve muito baixo aproveitamento dos pontos de devolução, né? Que assim, ele teve só 41% dos pontos que teve no segundo saque do Lereshka. E assim, 25% apenas no primeiro saque. Isso é pouco para um tenista que a gente está acostumado a ver conseguindo mais, né? Então, vamos ver aí o que o Medvedev vai fazer para o US Open, mas chama atenção o nível baixo que ele apresentou no jogo de ontem, né? E assim, o que a gente tem hoje no tênis? Darderi e Cobolli, confronto italiano, Hubert Hurkacz e Nishioka, o Zverev vai enfrentar o Karen Khachanov, jogo bem interessante, Zizeng Zhang vai enfrentar o Andrei Rublev, jogo interessante, vamos ver como o Rublev tá fisicamente, né? Ele teve mais dias de descanso, até porque é cabeça de chave, né? Então, o Rublev ele teve terça, quarta para descansar. Agora a gente está na quinta, né? Terça, um dia de viagem. Vamos falar que ele descansou quarta. Mas teve um dia a mais para treinar, isso pode ser positivo. Mas vamos ver como ele gerencia o cansaço. Marozan e Dimitrov, jogo bem interessante também. Purcell e Carreno Busta, também interessante. Draper e Tsitsipas. Nakashima e Arthur Fils. A gente vai ter Ben Shelton e Thomas Etcheverry. Holger Rune e Nuno Borges. O Monfils contra o Alcaraz, às 8 da noite. E às 9h15, Casper Ruud contra Félix Auger-Aliassime. Será que vem a terceira vitória seguida do Aliassime em cima do Ruud? Né? Porque no saibro o Aliassime ganhou as duas. Na quadradura eu confio mais no canadense, né? Então, vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.